Bem, eu já li várias entrevistas suas e não é nenhuma novidade, pergunta que todo jornalista faz quando vai te entrevistar. Ainda mais quando a gente sabe que você começou como músico, você foi indo aos poucos, não sei se foi exatamente aos poucos, para a literatura. E como é que foi, como é que é isso de ser o escritor sendo filho do Sérgio Santana? Como ele te influenciou? E eu acho que isso mudou um pouco. É uma pergunta que sempre te fizeram, mas o significado dela mudou um pouco, né, nesse último ano, principalmente Uhum. depois do falecimento do seu pai. Então, primeira pergunta, eu acho que seria essa. Só para esquentar. Começar bem Então, quente, né? não, são muitas coisas, assim. Tem influência antiliterária, foi assim, porque eu acho que de temperamento eu sempre fui muito diferente do meu pai, né? E o próprio a coisa de escrever mesmo, meu pai é um artesão da literatura, aquele cara que o prazer dele, não sei se nem prazer, eu acho que ele nem sentia muito prazer com isso. Aliás, não sentia, ele sempre reclamou muito. Mas eu sempre vi meu pai trancado no. As memórias minhas de infância, meu pai trancado no quarto, barulho da máquina de datilografar lá, da datilografia dele, e ele sempre muito angustiado com o livro, sempre reclamando muito da profissão, né? Uma coisa que ele sempre falava que a literatura só tem dois momentos que dão prazer para ele, que é quando ele tem a boa ideia e quando o livro acabou de ficar pronto. Mesmo assim, essa do livro ficar pronto durou uma semana, que uma semana depois ele já achou que era ruim, já quer recolher o livro, não lê mais. Aí tem péssima impressão dos livros anteriores dele. Ele... Então, nunca quis aquilo para eu. De fato, quando eu falo isso, não é... Eu nunca sonhei para mim ser um escritor, lançar livros, era uma coisa que eu não pensava, né? Eu, na minha adolescência, fiz muita coisa, fiz teatro, música, cinema, participava de um cineclube. Eu sempre fui muito confuso com essa coisa, o que eu vou fazer na vida. Eu sabia que eu era meio artista assim, e tal, mas eu não sabia o que eu ia fazer. Eu sei que a literatura na fila ali era a última coisa que eu queria fazer. Mas meu pai também despertou, não só ele, como a família dele, né? O pai dele, os irmãos dele, a família sempre teve muito livro, né? Eu morava em Belo Horizonte, depois em Ubatuba, ia passar férias no Rio de Janeiro, e as férias no Rio de Janeiro na casa do meu avô eram épocas que eu lia muito, porque tinha muitos livros, e livros muito legais, assim, tá? Então, eu sempre gostei de ler e logo, logo também de escrever. Então, assim, eu gostava de fazer redação na escola. Se escrever, para mim, sempre acompanhou tudo. Mas eu nunca pensei em escrever como sendo escritor. Bom, mas na medida que o tempo foi passando, aí, por exemplo, fazendo teatro, fazendo curso de teatro na escola, eu acabava escrevendo textos de teatro para o grupo da escola. Aí, quando eu comecei a fazer música, o meu grupo era um grupo, onde assim, meio experimental, multimídia, assim, tinha muito texto, tinha textos teatrais, eu escrevia, tinha os meus cadernos, tinha as minhas coisas que eu escrevia, sempre guardando ali tudo. Então, assim, eu acho que a literatura do meu pai, como literatura, acho que não influenciou praticamente nada, porque, assim, na maneira de escrever, né? Porque eu sempre escrevi muito, eu sempre tentei tornar a escrita um prazer, sempre tentei não ter esse sofrimento de ficar varando a madrugada tentando encontrar a frase correta. Então eu sou mais, eu escrevo um pouco improvisando, um pouco sem muita. E então é muito difícil. Sim, a escrita do meu pai é pensada, cada frase você vê que é muito bem pensada, muito bem construída. Então acho que também não há uma influência direta literária. Agora eu fui morar com meu pai, assim, quando meus pais se separaram, eu morei um tempo com a minha mãe no litoral em Ubatuba, né? E depois fui morar com meu pai quando eu tinha casa. Eu saí de casa aos 4, mais ou menos, quando eu parei de morar. Então, durante 10, assim, eu saía com ele. Meu pai ia beber, eu bebia junto com ele, mesmo sendo muito novo para isso. Eu saía, ia para os lugares e, e, e
na Você congelou. escola, por exemplo, no primeiro ano meu no Rio de Janeiro, eu tinha vindo de Uberlândia. Primeiro Rio de Janeiro, estava amigo do... Ah, que pena. Parou aonde? Pa- Eu vou Não, mas vou tentar recuperou. melhorar aqui. Recuperou. Voltou. Recupero. Parou Arredei mais um pouco aqui. na parte de ir pro barzinho, quando era novo. Tá. Não, pois é, eu tive essa convivência com meu pai. Eu chegava da escola no final do dia e saía com meu pai, ia ver teatro, ia para o boteco. Assim, meu pai sempre foi um cara muito disciplinado, ele não era muito botequeiro, mas tinha, né? Ia muito a teatro, muitos amigos que faziam teatro. E, por exemplo, eu quando saí de Ubatuba, onde eu morei um tempo, eu estudei escola pública, escola ruim, na época, então, cidade pequenininha, você ficava um ano sem aula de matemática. E quando eu mudei para o Rio de Janeiro, eu não conseguia acompanhar o colégio, né? Então, eu estava muito mal, fui estudar numa escola boa, no Rio de Janeiro, São Vicente. Tá? Aí, nessa época, meu pai era muito amigo do Antunes Filho. O Antunes estava no Rio de Janeiro com o Macunaíma, o primeiro Macunaíma, aquele do Cacá. E meu pai autorizava totalmente eu matar a aula para ir lá no João Caetano assistir o Antunes ensaiando. E sempre acompanhando muito assim, essas coisas, aqui, com o olho sempre aberto. Na época da praia, por exemplo, o verão da abertura, né? 79, né? Foi o meu primeiro ano no Rio de Janeiro. Então, meu pai ia muito à praia no domingo, ele ficava lá vendo Gabeira de sunga, sunga de crochê, Macalé empinando pipa, Glauber Rocha fazendo discurso. Então, esse tipo de má influência meu pai passou para mim. Agora, o André, quando você publicou Amor, eu ainda tenho a primeira, você era bem jovem, né? Que idade você tinha, se lembra? Que essa primeira edição é graça. Eu não lembro exatamente, devia ter uns 25, 26 anos. 26 98. anos, já. 98. É, Você era jovem. Isso mesmo. Começou cedo, optou afinal cedo, né? E Não, aí? pois é, essa coisa de escrever mesmo. Oi? Não, é isso mesmo. Continua. Não, pois é, para eu virar escritor, aconteceu isso. Eu me mudei para. Eu morei na Alemanha, né? Eu saí do Rio de Janeiro, eu tinha um grupo de música no Rio, a gente tocava, estava começando a ser músico profissional, vamos dizer assim, fazendo umas gravações, acompanhando os cantores, e tinha o meu grupo, que não dava dinheiro nenhum, mas a gente estava começando a acontecer um pouquinho, fazer uns shows no Circo Voador. Mas aí deu uma confusão, deve ter sido alguma crise, eu sei que deu uma crise econômica qualquer, e junto com a idade da gente, já estava naquela hora de começar a ganhar a própria vida e ficar tocando música de vanguarda, não estava dando muito certo. Eu acabei indo morar na Alemanha. E quando eu voltei da Alemanha, foi logo depois do Plano Collor. Não, um ano depois. Né? Eu saí do Plano Collor, voltei um ano depois. E aí, quando eu voltei, a economia brasileira estava péssima, eu já tinha começado a trabalhar em publicidade e vim morar em São Paulo, porque o mercado de publicidade no Rio de Janeiro tinha acabado. Né? Aí, aqui em São Paulo, eu comecei a trabalhar numa agência e fiquei sem turma mesmo, porque no Rio eu conhecia todo mundo, eu tinha os grupos de música, era ligado ao Circo Voador, assim, eu tinha uma vida intensa, assim, estava em todos os shows, todas as peças de teatro, todos os lançamentos de livro, tinha uma vida badalada, praia, conhecia todo mundo, aquele negócio. E chegou em São Paulo, fiquei meio na solidão, assim, não tinha mais o grupo de amigos, não sei o quê. Aí, e eu trabalhava junto com a minha mulher, que é diretora de arte, a gente trabalhava na mesma agência, ela sempre ficava até mais tarde. Ficava até mais tarde trabalhando, porque o diretor de arte sempre trabalha mais com o redator. Né? Então, como ela estava lá, eu ficava esperando ela acabar. Foi quando eu foi aí que eu virei escritor, porque não tinha outra atividade e comecei a escrever. E o Amor veio de umas anotações que eu comecei a fazer antes de quando eu morava no Rio ainda. Né? Aí um dia eu tirei isso da gaveta, olhei, isso dá coisa, dá jogo. Aí fui fazendo. E foi a primeira vez que meu pai, por exemplo, aceitou.
eu sempre mandava minhas coisas para ele. Ele sempre foi muito crítico, né? Ele sempre, até aí, ele sempre falou: você tem boas ideias, é criativo, tudo, mas precisa dar aperfeiçoar a escrita aí, precisa ter um pouco mais de concentração na hora de construir as coisas, né? Nem sempre você está conseguindo dizer aquilo que você quer dizer. Então, às vezes, você quer dizer coisas muito interessantes, mas não está conseguindo. Então, correr por aí. Quando eu mandei o Amor para ele, aí ele falou: agora você tem um livro e tal. Uma coisa que eu acho Professor, interessante... hein? Oi? Que professor que ele teve, né? Pois é. Sim, com certeza. Isso aí, essa coisa de comentar as coisas que eu fiz, né? E ele nunca... Até carta, né? Quando eu morei na Alemanha, na época não tinha internet, não tinha... Então, você não... Você ficava 6 meses fora do Brasil, não existia português, não tinha nem jornal brasileiro, tinha em Berlim nessa época. Era completamente fora do português. Tinha uns 2 brasileiros que eu conhecia, mas você vai perdendo. Aí eu escrevia cartas, cometia erros de português terríveis. Ele corrigiu o erro de português. Então, sempre foi muito... O Amor foi a primeira vez que eu mandei um texto meu para ele que ele considerou um trabalho maduro. Legal. O Gabriel vai entrar mais no final com a literatura contemporânea, né? Tá certo. Aí vamos seguindo aqui. O Lucas disse uma coisa muito interessante nessas notas, nessa diferença de vocês, né, os caminhos e tal, aproximações e distâncias. E aí o Lucas estava dizendo que, comentando como o Sérgio usava as artes plásticas, né, cada vez mais nos livros dele, primeiro foi teatro, essas coisas assim, cinema, e depois as artes plásticas. E você não, né? Você é um aspecto rítmico, de repetições, bordões. E aí o Lucas comentou até uma coisa muito interessante, que o Notas de Manfredo Rangel parece um filme do Glauber Rocha. E que você não, que você é a questão do ritmo. Procede? Não, procede. Eu acho até que, por exemplo, eu faço de tudo, né? Assim, em termos de arte, assim, em todos os ramos da arte, de alguma forma eu faço. Eu trabalho com cinema, eu trabalho com teatro, eu escrevo, eu sou músico. E isso, ao mesmo tempo, que sempre foi uma angústia, porque se você não tem uma especialidade, é difícil, né? Como é que... Assim, na verdade, eu sou escritor porque um dia no jornal escreveu André Santana, escritor. Não é verdade. Mas foi, até esse momento, eu não me, mesmo depois de ter lançado O Amor, por exemplo, eu não me considerava um escritor. Eu achava que, não, isso é uma coisa que eu vou fazer. Eu estava muito angustiado aqui em São Paulo, trabalhando em agência de publicidade, sem fazer música, mas eu queria conhecer gente da música e voltar a fazer música, teatro e tal. Mas, claro, quando botaram o meu nome no jornal como escritor, eu comecei a receber umas críticas, umas cartas. Eu recebi umas cartas incríveis, assim, quando o Amor, do Antônio Wise, todos esses caras que não dão entrevista, o Dr. Trevisan, o Rubem Fonseca, o Raduan Assar. Aí eu fiquei meio embasbacado com aquele negócio, porque eu fiz o Amor, assim, eram 500 exemplares que eu distribuí 400 pelo correio e comecei a ter um retorno, aquilo ali que até que o Bernardo Carvalho fez uma resenha na Folha. Eu fiz para uma das primeiras revistas eletrônicas, que foi o No. E aí depois veio o Sexo, né? E o Sexo virou o Sexo e Amizade. Fala um pouquinho. Não, pois é, o sexo, aí foi uma consequência. Aí, claro, quando eu recebi essas cartas e começou a sair as resenhas do Amor, etc., aí eu, não, então eu sou escritor. Eu vou escrever um livro. E na mesma agência que eu estava, eu comecei a escrever o Sexo. Aí eu estava vivendo aqui da publicidade, tinha muito, era uma agência pequena, então eu trabalhava, era um dia a dia muito, para quem queria ser artista era muito pesado. Aí todo dia almoçar no shopping, no restaurante de quilo, aí voltava para a agência.
Era horrível. Eu quis me vingar um pouco daquilo. E tinha muitas essas piadas sexuais entre os funcionários, o chefe meio cafajeste. A ideia inicial do sexo começou numa festa de fim de ano da agência, que o meu chefe chegou para De mim. agência é qualquer coisa, né? Aquelas festas, todo mundo assim, irmanando. Aí veio meu chefe numa rodinha assim: ah, você já viu a Marcinha de biquíni? Aí eu falei: não, não tive essa oportunidade. Não, porque ela é feia, mas tem um rabo. Na hora que ele falou aquilo, foi ali que nasceu o livro Amor. Eu quis falar desse mundo, assim, dessa coisa meio nojenta. Assim. E aí, como o amor eu considero um poema, o sexo é um romance, né? Uma novela, um romance. E eu queria escrever um livro de conto, meio para até aí ainda achar, não vou fazer uma trilogia, um poema, um romance, um livro de conto, e depois eu paro. Aí eu fiz o Amizade e comecei a escrever contos. Na época eu estava trabalhando com marketing político, né? Fazia campanhas pelo Brasil, viajava muito. Então eu comecei a escrever os contos, dava para escrever em quarto de hotel, avião, aeroporto. Fui escrevendo os contos que depois viraram Amizade. Aí eu queria lançar Sexo, Amor e Amizade, né? A ideia era essa. Logo depois a companhia publicou O Paraíso é Bem Bacana. Mas aí qual deles? Não, o Amizade, o Amor, desculpa, o Amor eles não quiseram publicar. Por causa dos nomes, que eu cito muita gente famosa. Não que o livro pudesse dar problemas assim, porque não é biografias não autorizadas, são delírios assim, tal. Então, mas a companhia já tinha uns 3 ou 4 personagens que entram no Amor que já estavam sendo que a companhia já estava sendo processada pelas famílias e tal, Nelson Rodrigues, Garrincha. Aí eles não quiseram botar mais lenha na fogueira, assim, tal. E é um livro que até hoje, depois eu publiquei para outra pequena editora aí do Rio, a 8,5. Em Verdades? Hã? Em Verdades, em Verdades. Em verdade, não, o Amor mesmo. Tá, me lembro. Amor, Sexo e Amizade nunca saiu a trilogia em livro. Na posteridade vão ter que reorganizar a minha obra. E aí você quis fazer uma coisinha mais fácil, mais leve, né? E escrever O Paraíso é Bem Bacana. Esse aí foi esse ficou sendo uma... Você sabe que tem muito estudo, né? Tem muito artigo universitário, tem muito estudo sobre isso. É um livro de poucas pessoas em alguns lugares, mas é um livro que tem umas pessoas que gostam muito, assim, né? É um livro que menos os amigos, assim, as pessoas mais próximas leram, né? Assim, os mais amigos, mais sinceros, falam, pô, não aguentei ler tudo. Agora eu sei que é um livro difícil, meio complicado. Até falo, não tem, dá para pular, porque ele repete muito aquelas cenas de sexo lá, são repetitivas mesmo, mas tem que pular tomando cuidado, porque aquilo vai mudando meio sutilmente. É como se fossem variações da mesma viagem, né? Se introduz o tema e vai emendando uma variação na outra, e o enredo mesmo vai devagar. A história mesmo, eu já entrego o final da história nas 3 primeiras páginas. Então, ao mesmo tempo que é uma história meio de suspense, o suspense já eu pensava muito nesse livro de ser aquela coisa que você tem no banheiro, aí que você de vez em quando para e lê um pedaço, depois... Sim, claro, eu leria ele inteiro, de repente pulando uma coisa ou outra, tal, mas... Mas a essa altura, André, você e o Sérgio são 2 escritores, né? E se a gente esperava que o Sérgio ia ir mais devagar, ao contrário, né? Tem uma hora em que ele tem um boom, começa a fazer um livro atrás do outro, sem perder a qualidade, que é uma raridade, um caso raríssimo. E aí vocês já eram 2 escritores, né? E como é que era isso? Não, pois é, aos poucos, já com sexo e amizade e tal. Aí porque o Paraíso saiu pela Companhia das Letras.
A gente foi a primeira vez que eu já mostrei, não pedindo a aprovação e até não ouvindo determinadas coisas que ele me falou, já foi uma coisa mais... É interessante. Aconteceu uma coisa com o Paraíso, que eu escrevi. Ele foi indo 500 páginas, eu estava achando muito bom. De repente, agora eu vou fazer um livro de 400, 500, quase 500 páginas, fazer um livro enorme desses grandões que param na estante. Eu estava muito entusiasmado com isso, né? Com o fato de escrever um grande livro. Aí levei lá na companhia, entreguei, né, para o Luiz e para a Maria Emília Bender, que era minha editora na época lá, levei lá para os dois, e depois o Luiz, voltei lá, ou ele me mandou um e-mail, não lembro, a gente falou, ele recomendou que eu cortasse uns 20% do livro. Algo bastante das cenas de sexo, queria cortar aquelas risadas grandes, diminuir até para ficar um preço mais barato e para facilitar também, né? Mas ele falou, né? Nesse ponto, às vezes o pessoal fala que a companhia interfere, manda de jeito nenhum. Tudo foi assim, sugiro isso, faça se quiser, faça como quiser e tal. Aí a Maria Emília me falou, ó, não precisa ser 20%, mas dá uma cortada aí e tal. Aí eu mostrei para o meu pai. Aí ele leu. Pô, mas às vezes está difícil, tem hora que está chato, tem hora que a coisa não está... que está muito esquemático. Fez algumas críticas. Eu parei e pensei, claro, uma crítica uma coisa assim do meu pai me mexia profundamente. E eu fui reler, só aí que eu fui reler de novo e de certo, achei meio chato algumas vezes. Eu comecei a pular, né? Aí mas depois eu fui pensando, não, é isso mesmo, esse enfado faz parte do livro, né? É isso, a literatura acaba sendo uma coisa para os espertos, alguém que vai... Às vezes uma sacada, assim, uma coisa que você quer dizer, você quer mostrar, e você acha que você pode reproduzir aquilo em quem está lendo, eu acho a melhor coisa que um artista pode fazer é produzir isso. Ou é produzir pensamento, ou produzir aquela coisa, aquele... É difícil até dizer aquela coisa. Treinamento incômodo mesmo, né? Que era uma coisa muito ao gosto dos modernos, né? Produzir incômodo. E continua sendo, você já falou, depois a gente vai voltar no Bernardo Carvalho, né? Que sempre cita e te elogia. Gabriel, você quer dizer alguma coisa ou deixa mais para diante? Não, daqui a pouco eu comento. Estou aqui formulando algumas ideias. Daqui a pouco eu comento. Podemos continuar. André, uma coisa que você falou agora do Paraíso é bem bacana. Aí depois tem, eu acho que em seguida, que é o Paraíso, o Brasil é Bom, que tem uma coisa que eu acho que mais ou menos na mesma época, você e seu pai começaram a trabalhar algumas coisas de memória, de trabalhar literariamente alguns fragmentos de memória que tem no Brasil é Bom e tem bastante nos últimos livros do Sérgio, né? Antes de chegar a isso, né, até depois, para a gente se estender um pouquinho no Brasil é Bom, o Brasil é Bom é de 2014, né? E é surpreendente como ele é antecipador, né? E é um livro dividido em duas partes, né? O Brasil é Bom, realmente, e que você... é incrível. Comentário na rede sobre tudo que está acontecendo por aí. E tem uma coisa que eu acho ótimo, que é o direitos humanos. Porque o direitos humanos, aí chega o direitos humanos, eu adoro isso. Por outro lado, se tem essa coisa muito iconoclasta, né, o direitos humanos, depois, quando vem os contos, né, aí é uma outra coisa, né? Você desloca no tempo, né? Vai George Harrison, Glauber, mistura os locais, e aí começa um pouco, talvez, isso que o Lucas falou, né? E depois eu vou pedir para o... Só para completar isso que a Bea falou, eu li um texto do Luiz Fernando Viana,
que com uma entrevista curta que ele fez com o André, que fala exatamente disso, né? Como parece que, infelizmente, a literatura do André antecipou muito do que a gente está assistindo. Eu, de fato, assim, eu trabalhei muitos anos com, assim, talvez até trabalhe até hoje, não sei ainda, com marketing político. Eu fiz várias campanhas, eu trabalhei com Duda Mendonça e com João Santana. Eu comecei, a minha primeira campanha foi em 98, fiz várias campanhas, e fiz para todos os partidos, mas a maior parte das campanhas que eu fiz foi com o PT e tal. Bom, mas eu não falei do PT por nada especial, só dizer porque ele está associado ali e tal. Mas, por exemplo, na parte política, essa história toda do Caixa 2, da corrupção, do dinheiro da Petrobras, são coisas que na primeira campanha que eu fiz, foi numa cidade pequena, em Rondonópolis, que é uma cidade pequena, é a segunda maior cidade do Mato Grosso, mas é assim, uma cidade pequena. Eu fui fazer uma campanha à prefeitura lá. Nessa primeira campanha já se falava em Caixa 2, já se falava do dinheiro do Odebrecht, e não era para o PT, não. Essa aí eu não lembro nem que partido era, não sei se era o PSDB, o PV. Se, na verdade, essas campanhas nem interessa qual é o partido. O cara pega qualquer partido lá e... Então já tinha o dinheiro, aguenta aí o salário da gente, demorou um pouco, atrasou um pouco, o pessoal já avisou, calma aí que o dinheiro de não sei quem, eu falei o Odebrecht aqui, mas nem sei se era o Odebrecht, mas era alguma empresa dessas. Ou seja, o Caixa 2, a vida inteira, desde que eu comecei a trabalhar, sempre rolava esse Caixa 2, a coisa de ser... da campanha, o papo, assim, por exemplo, no dia que você vai fazer o programa sobre educação. Aí fala, mas não perde muito tempo com isso aí, não. Porque educação é importante. Então, você não perde tempo com educação. Saneamento básico, se não é para se esquece, põe lá o seu saneamento. O melhor programa que eu já escrevi, programa eleitoral desse, foi sobre saneamento básico. Mas ele é colocado, ninguém não está nem aí para saneamento básico, então não dá voto mesmo. Pô, é obra na rua, sujeira, ninguém sabe para que serve. Então você vai vendo. E junto com isso, a gente participa de muita pesquisa, a gente fica atrás daquela tela, aquele vidro, né, que para quem está dentro da sala é espelhado e a gente está enxergando que o pessoal... Pesquisa qualitativa, que eles chamam, né? Aí tem a pesquisadora que fica lá fazendo perguntas para as pessoas, normalmente da classe que eles chamam de C- e D, e você vê que as pessoas não sabem absolutamente nada. O que eu acho mais horrível no Brasil de hoje é que as pessoas não sabem nada. O Brasil é um país completamente ignorante, e em todas as classes sociais, os ricos brasileiros são ignorantes, os pobres brasileiros são ignorantes, todo mundo é muito ignorante e não sabe nada. Então, a maior parte desses discursos, que veio antes mesmo, assim, o Bolsonaro ainda não existia quando eu fiz esse discurso. Ele, até em vários momentos, no livro Brasil é Bom, tem vários contos, várias coisas. Assim, eu também não sei o gênero, se é crônica, conto, mas em vários momentos são coisas críticas diretamente relacionadas ao PT, que era o governo da época. E tal, mas assim, aquela coisa, eu jamais poderia imaginar que a gente ia ter o Bolsonaro depois como presidente. É uma coisa que não passava pela minha cabeça. Mas esse espírito que o povo brasileiro, esse papo bom era na época da ditadura. Tem um conto meu que chama Rush, que é um motorista de táxi que fica falando, bom era na época da ditadura, que na época da ditadura essas mulheres não ficavam atravessando o sinal na frente, porque na época da ditadura, já mandaram matar logo, não sei o que e tal. Isso é uma coisa que eu escrevi em 2000, ou seja, nem o Lula ainda tinha sido presidente do Brasil. Ou seja, é um papo que, de certa maneira, há muito tempo me horroriza, assim, que eu fico ouvindo aqui e ali, esse negócio dos direitos humanos. Então, toda vez tem esses programas que passam à tarde, da Atena, não sei o quê, no rádio tem muito também, aí você está dentro do táxi ouvindo o rádio, aí sempre tem um crime, não sei aonde matou, aí vem o pai da vítima e fala, a culpa é toda do safado dos direitos humanos, que veio aqui no Brasil e solta esses bandidos. Na verdade, é tudo coisa meio pronta, né? Assim, são coisas que você ouve. Assim, boa parte do Brasil é bom, são coisas que eu ouvi mesmo, que eu estava ali
Claro, eu mudo, eu fico um pouco mais, mas 90% nasceu de um pequeno diálogo que eu ouvi na rua, uma frase, um comentário do rádio e tal. E o você livro, acha, como... Gabriel, você que é professor, Gabriel é professor para valer, tem um monte de alunos. O que você acha disso? Você vê isso aí ainda na juventude? Veja, eu acho tem muitas coisas interessantes, inclusive você até vou aproveitar que eu estou falando para fazer outra pergunta, mas eu acho que essa questão antecipadora, né, que nós trouxemos aqui, e ao mesmo tempo, como disse o Lucas, infelizmente antecipadora, né, que nos mostra uma realidade que nos cerca, eu sou obrigado a concordar com essa questão, né, como disse a BA, né, eu tenho uma experiência desde os menorzinhos até o ambiente, enfim, acadêmico, e essa é uma experiência que infelizmente sou obrigado a concordar, como a ignorância perpassa absolutamente todas as classes, todos os níveis, e digo mais, comparando a minha experiência com o colégio particular da classe alta e os colégios da periferia, nós vemos pontos de interseção, exatamente como o André comentou agora, né? De que maneira a ignorância perpassa todas as camadas. E no contexto que nós vivemos, é contemporâneo, no contexto educacional, como disse a BA, assumem assim, vultos tragicômicos, né? A questão dos direitos humanos, né? A questão da doutrinação, que está tanto em voga também, essa palavra macabra, que tudo virou doutrinação. Então, acho que o ponto em torno do qual nós temos que girar é justamente isso, de que, como essa ignorância que tomou conta do cenário aí recentemente, né? Eu dou aula há 6 anos, não é tanto tempo assim, então eu meio que já comecei nesse cenário terrível, como essa ignorância fruto, esse é o ponto que eu quero chegar, é fruto de uma realidade, mas ela própria também gera a realidade, né? Ela é causa, mas também ela é consequência, mas também é causa. E aí é algo pavoroso, né? O momento que nós chegamos, e aí falando da minha vivência, né? Como os professores são colocados como inimigos, como os escritores são colocados como inimigos muitas vezes, por conta dessa barbárie que se tornou a ignorância entre nós. O André, o Brasil é bom, essa primeira parte tem algumas coisas a ver com reprodução do Bernardo Carvalho, né? Eu sou fã do Bernardo Carvalho e ele toma, né, no reprodução também essas coisas de ouvir, né? Tá dando? Tá indo? Acho que travou. Deu uma... Voltou. É a minha que travou? Deu... Voltou agora, voltou? Voltou. Tá. Então pode ir. O Bernardo estava falando... Eu estou comparando com reprodução. Sim. Mas eu perdi o meio da pergunta. Não, é que essa parte, né, primeira parte do Brasil é bom, né, direitos humanos, essa coisa toda do ouvir, aparece muito também no Reprodução, do Bernardo Carvalho, né? Embora ele seja um autor de outra, sei lá, outra linha, né, outra enfermaria, essa parte do ouvir é muito a coisa do Reprodução mesmo, né? Quase todos já, assim, me parecem que é quase tudo coisa que ele pegou mesmo. Acho que ele juntou, acho que o dele leva mais ao pé da letra ainda do que eu. Que ele juntou mesmo tudo, coisas, frases que ele pegou. Acho que ele não construiu nenhuma frase. Ele não sei, assim, dá essa impressão. De fato, eu pego ali o começo, uma frase ou outra, tal. Vamos voltar para essa questão autobiográfica. Pelo que você falou aqui, tem você mesmo na sua obra está muito vida-obra, né? Obra-vida, vida-obra. Né? E é gozado como isso acontece, não sempre no Sérgio Santana, mas há momentos. Antes de chegar ao final, você leu naquela live que a gente fez, né, com Marcelo Motinho, aquela live que tudo dava errado para mim e para você, você leu um trecho, você podia até lembrar qual, se você ainda lembrar, do Confissões de Ralph. Que vem com esse subtítulo, uma autobiografia imaginária. Você fala um pouquinho disso? E por que você escolheu aquilo? Não, assim, na verdade, era o ponto final, né? Porque eu achei aquilo a cara do meu pai, o personagem.
Pois é, porque a autobiografia imaginária. O personagem, na verdade, ele é muito diferente do que era meu pai, eu acho, ou da imagem que eu tenho dele, do Ralph. Mas aquele final, aquele momento, o pedaço que eu li, como é que chama? Acho que chama epílogo mesmo, né? Eu acho que é uma coisa assim. É o final do livro. Eu não sei se é o último ou se tem um conto depois. Epílogo, epílogo. Pois é, que parece muito com ele, né? Essa história da pessoa que está escrevendo à noite, abre a janela, fuma um cigarro. É tudo que ele vai descrevendo, o lugar onde ele desce e aquele corpo lá no chão, essa coisa de tudo na vida é a literatura, tudo se transforma em literatura, né? Meu pai era literário, assim, a coisa da literatura, ele vivia muito mais a literatura do que a própria vida, sabe? A vida dele era literatura, era uma coisa impressionante, como ele era duas pessoas diferentes, coisas que na vida prática eu já vi coisas escritas em livros, coisas que até dizem respeito a ele mesmo, você conhecendo a pessoa de perto, você sabe, isso é ele. E eu ia comentar com ele, falar, mas você acha isso parecido comigo? Eu falei, não é possível, é você faz exatamente isso que esse personagem fez. Eu? Mas uma coisa assim que era escancaradamente um hábito dele mesmo, assim. E ele tinha como se fosse dois universos, assim. Meu pai teve muitos problemas de saúde, já faz alguns anos que ele teve vários problemas de saúde. E já poderia ter ido há mais tempo por causa dos problemas de saúde dele. Na verdade, eu acho que o que manteve ele vivo até agora foi a literatura. Inclusive, ultimamente, é impressionante como ele estava de fato interessado. Assim, na verdade, aquilo que eu falei, que ele sempre sofria com a literatura, ultimamente ele estava entusiasmado. Ele ligava para mim para falar, estou escrevendo um negócio que eu achei legal, vou te mandar. Ele nunca me mandava, assim, ele sempre mandou tudo que ele acabava de escrever, mas ele nunca mandou coisa na metade, né? Sempre essa coisa. Eu também não gosto de mandar, para não ouvir uma opinião que pode influenciar, sei lá, antes de acabar. Ele começava a me mandar coisa pela metade, o que você acha, não sei o quê. Você via que ele estava numa produção. Deixou um livro aí, com vários contos. Isso que eu ia perguntar, porque os dois últimos que vieram a público, o que eu li foi A Dama de Branco, é uma maravilha, né? E o da Trave, do Fluminense também, em que ele se revisita, né? Ele volta à própria literatura, mas dá para fazer um livro com o que ficou? Dá sim. Tem uma novela grande, umas 70 páginas mais ou menos, tem uns 2 contos grandes de 20 páginas e vários menores e tal. Porque é muito raro um caso assim, né? O escritor que vai até o último momento da vida escrevendo e escrevendo maravilhosamente, né? Agora, sobretudo no último, né? O último publicado, né? O Conto Zero, aí ele assume, né? O autobiográfico mesmo. Tem muitos. Você que conta a história do que ele e o Ivan contaram uma história parecida, que é de quando eles estavam em Londres. Lá de Londres. O Ivan, assim, eu conheço a do meu pai. O Ivan escreveu também uma... O Ivan também escreveu, apareceu em algum lugar, um relato que é aquilo mesmo. Na verdade, os fatos são os mesmos, os estilos completamente diferentes, mas os fatos, não sei onde apareceu. Você viu, Lucas, por aí? Apareceu em algum lugar um relato do Ivan em que conta que é aquilo mesmo, né? As coisas que eles faziam em Londres. Mas não só isso, mas a experiência, né? O Vibrações, a experiência do Programa Internacional de Escritores, né? Que realmente foi aquilo, e o Caminhos Circulares, né? Que tem o personagem S. Mas esse Vibrações que se passa nessa maluquice, mas é realmente muito um documento de época. Ele devia ter aquilo guardado, né? Eu me lembro dele chegando, o tempo passa rápido. Eu lembro dos meus pais chegando de Iowa City, de como isso influencia tudo na vida da gente. Berlim te influenciou também? Totalmente. Foi uma experiência, tanto que juntou não só isso, mas foi a época que eu saí de casa, a época que... foi... Berlim é muito interessante, né? Foi uma época maravilhosa. Foi logo depois que a Alemanha reunificou, né? Eu não cheguei lá, o muro
pouco depois que o muro caiu, assim. Uns 6 meses depois. Ainda não tinha havido a reunificação, deu para pegar o finalzinho de como era do lado oriental. Essa coisa de ver história assim na sua frente acontecendo, conjecturar, ver as coisas todas, conhecer o pessoal do leste europeu, que eu sempre tive uma certa fascinação pelo leste europeu. Assim. Tinha umas coisas muito boas naquelas pessoas, assim, tinha uma coisa engraçada. Outro dia um cara estava falando assim, a melhor defesa que eu já vi do socialismo até hoje é que ele falava o seguinte, que no socialismo as famílias, de fato, isso eu reparei depois que eu ouvi isso, né? Os alemães do leste daquela época e os que ainda são sobreviventes da época, eles eram muito mais afetivos e carinhosos do que os do oeste. É verdade. As famílias eram mais risonhas, tinha aquelas festas mais assim, todo mundo se abraçando e todo mundo menos, mas sei lá, uma coisa mais. Aí me veio à cabeça um cara que alguns anos antes tinha me falado isso, que a diferença, na época existia cortina de ferro e tudo, era um socialista, eu não lembro quem era exatamente, mas na época ele era um senhor, era um jovem, assim, ele já era um senhor e ele estava voltando do exílio e tal. Ele estava falando isso, que no socialismo, como a relação das famílias, entre a família, não entra dinheiro, né? O pai não é o pai que banca a escola do filho, não é o pai que tem que dar dinheiro para o filho, como não tem essa relação de dinheiro, eles são muito mais próximos, né? Claro, não vamos esquecer que tinha um vizinho que pegava o outro, aquelas coisas todas, mas tinha muito. E conhecer esse mundo assim foi interessante para mim, eu achava assim coisa. E claro, O Paraíso é Bem Bacana mesmo é um livro. Quando O Paraíso é Bem Bacana, eles me chamaram, eu tive uma doença, tive uma pancreatite aguda, né, hemorrágica. Aí eu fiquei 6 meses internado no hospital lá em Natal, demorei para. Aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu estava acabado, assim. Eu cheguei ainda depois que eu saí do hospital, eu ainda fiquei mais um tempão. Tive uma neuropatia, como é que chama? Uma encefalite e não consegui, fiquei sem equilíbrio, não conseguia atravessar a rua sozinho. Foi horrível. Mas aí, logo que eu cheguei aqui, a Companhia das Letras me chamou lá, me encomendando um livro, né? E você passar 6 meses no hospital, eu escapei da morte mesmo, eu ia morrer. Assim. Eu cheguei quando minha mulher chegou lá, Natal, falaram para ela que eu tinha 5% de chance de sobreviver. Então eu estava muito assim, né? Pensei muito na morte, nas coisas todas. E eu resolvi fazer as coisas mais importantes da minha vida, assim, o que tinha acontecido na minha vida até lá, que era a doença, então meu personagem está no hospital, a minha infância em Ubatuba, o período que eu passei na Alemanha e futebol, que eu gosto de futebol pra caramba. Então são as 4. Nossa. Menino, estou falando muito. André, te fazer mais uma pergunta, eu acho, sobre essa questão, porque essa questão da parte autobiográfica, porque eu fui reler vários contos do seu pai ontem e hoje, e é impressionante, para mim é muito impressionante como ele coloca a gente naquele lugar específico nos contos, né? Então, você está lendo uns contos, né, nas novelas, nos romances, eu reli um romance de geração e é muito assim, né? Um apartamento em Copacabana, que o casal tá. Nos últimos livros, mas não só, né? Dentista do Largo do Machado. Dentista do Largo do Machado. Mulher do lencinho do Largo do Machado. Exatamente. O escritor que sai do apartamento, passa pela Rua anda todo dia ali na Rua das Laranjeiras. E é isso, essa relação do Sérgio com a cidade. E também os contos passados em Belo Horizonte, também tem muito isso, muito forte. Isso é uma habilidade do escritor enorme de conseguir colocar o leitor naquele lugar específico. Eu queria só saber se você queria comentar um pouco sobre isso, a relação do Sérgio com a cidade, com as cidades, né, onde ele morou, em que você às vezes aparece, né, no concerto de João Gilberto, no Rio de Janeiro, você aparece ali indo para o teatro com ele para assistir. Pro Antunes, né? Exatamente. Era um desses ensaios que eu falei que eu matava a aula para assistir. Ele pode matar a aula, vai ver o Antunes, que é melhor. Esse livro é maravilhoso. É maravilhoso.
um dos melhores livros da literatura brasileira. Agora, engraçado, porque ele é contista mesmo, né? O Sérgio é contista. Pode até escrever teatro, pode até escrever... Eu acho engraçado o livro de Praga, né? Porque era para escrever um romance, né? E aí ele trapaceou, porque o livro de Praga não é um romance. São vários contos que ele juntou e botou ali para satisfazer o projeto, né? É o próprio Ralph, né? É. Mas por exemplo, essa coisa da cidade do meu pai é muito assim, tem uma mudança da coisa autobiográfica dele de antes e agora. Antes ele, por exemplo, o Romance de Geração. Eu conheço direitinho a história, sei até quem é jornalista, sei da onde ele tirou, quando foi, etc. Assim. Mas assim, não é ele exatamente. É como se fosse ele pega uma história dele, ele bota um alter ego. Aquele cara, por exemplo, é muito mais. Esse meu pai é um cara mais, não é tão histriônico quanto o personagem dele ali e tal. Mas, claro, sim, vem de uma experiência pessoal dele. Agora, esses últimos, realmente, ele está começando a contar as histórias. Eu estou até meio assim, abalado, porque esse último que vai sair, que ele deixou os contos, é muito isso. E principalmente fala na vida amorosa dele, as mulheres que ele teve na vida, tem muito sexo, e dessa vez é o sexo dele mesmo. Assim, nem todos, eu estou falando aqui demais, mas assim, nem todos. Tem uns ali que é o personagem, mas tem outros que ele nem coloca um personagem, é ele mesmo lembrando coisas dele, da namorada que ele teve, que ele traiu minha mãe, não sei o quê. Eu estou tendo um maior grilo de mostrar para minha mãe, para minha irmã, não sei o quê. É uma coisa que meu pai sempre falava. Cristina Salgado, que a Cristina Salgado é personagem, é um conto comovente, né? Que é o do voo noturno, né? Como é que chama? Não, Voo da madrugada. Não, é agora, é antes do conto zero. Não, acho que é no conto zero mesmo, ou é no anterior? É no anterior. É no anterior ao conto zero. É muito bonito. É uma artista plástica que vai lá e tal. Aí ele recomenda o trabalho da Cristina Salgado. Ele ainda faz um merchandising. Gabriel queria perguntar umas coisas sobre literatura contemporânea, né, Gabriel? Eu quero. Eu estou aqui como ouvinte até então. Normalmente eu falo tanto, né? Como ouvinte. Mas antes de falar de literatura contemporânea, a gente falou de Alemanha e a gente comentou essa relação da cidade. Aí me veio à mente um conto que eu joguei aqui sutilmente no Google, porque eu não estava lembrando do final do título, O Importado Vermelho de Noé. Eu lembrava aquela ideia da repetição, né, do meu carro importado da Alemanha e tudo mais. E aí, antes de fazer a pergunta que eu faria, me veio esse conto à mente, e um conto, enfim, que eu acho muito interessante, é um conto inteiro de um parágrafo só, né, super bacana do ponto de vista estético, linguístico, do conteúdo. E eu gostaria de dizer de perguntar o seguinte: eu, particularmente, sou muito interessado por essa relação Brasil-Estados Unidos, né? Enfim, pesquiso em cima disso e acho muito interessante. E esse conto, em certa medida, existe essa dicotomia, digamos, essa oposição, né? Está chovendo dinheiro em Nova York, o conto começa assim, chove dinheiro em Nova York e tudo mais. E existe, em certa medida, essa dicotomia São Paulo-Nova York, que me parece pertinente dizer que é uma dicotomia Brasil-Estados Unidos. E eu gostaria de saber o seguinte: esse conto já tem aí mais de 10 anos. Que tipo de leitura agora, em 2020, porque, na minha opinião, esse conto significa ainda mais, né, hoje do que na época de produção. Que tipo de leitura você acha que poderia, a partir dele, pensar nessa nossa ambígua relação do Brasil e Estados Unidos hoje, no tempo que falamos? Pois é, justamente assim, eu já digo que ele já fazia parte desses contos que eu estava reproduzindo com exageros esse comportamento. Isso aí é o tipo também, a inspiração é um dono de agência de publicidade, de marketing político, não é o Duda Mendonça nem o João Santana, mas um outro que um dia ele falou isso lá na agência lá que a gente trabalhava. Ele chegou, ele estava saindo. Não, eu preciso logo chegar no aeroporto para pegar, mas pô, a Tietê tá uma merda, cheio de preto na rua, cheio de crioulo enchendo o saco. A partir dessa frase,
É isso aí. É isso que eu falo. Eu ouço uma coisa, eu fui desenvolvendo. Eu quis esse tipo de gente, assim, asquerosa, assim. Só que eu torno a pessoa. Até me causa problema às vezes, porque muitas vezes as pessoas confundem o que eu penso com esses personagens. É verdade. Eu vivo discutindo isso. No Facebook eu tinha um monte de amigo de direita, só me abandonaram quando eu comecei a xingar o Bolsonaro. Eles me bloqueavam. Assim. Mas era cheio de amigos, que muita gente lia essas coisas em algum lugar e me botava, me chamava lá para ser amigo. E eu fico, né, amigo de todo mundo. Até que eu gosto de saber, sou amigo do Olavo de Carvalho. Tira! É, claro, vou perder essa chance. Só que ele, engraçado, porque aí um dia eu fiz, falei que ele era burro, sei lá, foi um negócio assim, ele cortou. Eu só posso comentar. Não posso comentar. Eu posso compartilhar ou curtir. Eu não posso comentar. Que coisa! Não, diga-se de passagem, essa questão, nesse conto que eu mencionei, no Importado Vermelho de Noé, essa questão racial me parece assim, mais atual do que nunca, né? A ironia ácida que aparece aí, sensacional. Tem uma hora que fala da Naomi Campbell, né? É preta, mas é bonita, e ironiza todo esse imaginário. Eu acho de uma urgência muito grande, né? O jeito que o debate é trazido de maneira ácida e muito pertinente. Eu faço a pergunta de contemporânea, como é que está o nosso andamento aqui? O que o mediador nos diz? Pode ir mais um pouquinho. Né? O Sérgio que sabe, quando ele disser chega, chega. Mas tá tão bom, tão rápido de pegar, Sérgio. Oi, Sérgio, André. O que eu ia perguntar sobre literatura contemporânea, né, brasileira, no nosso contexto, mas não só brasileira, não só de língua portuguesa, né? Nos próprios Estados Unidos a gente vê essa tendência chegando, a literatura em língua inglesa como um todo. Existe uma tendência aí nos últimos anos, na última geração, que é o termo que hoje a gente chama de interseccionalidade, né? Essa ideia de entrecruzar experiências. Então, pensar, por exemplo, pensar hoje, por exemplo, a experiência negra, que é a que eu estudo um pouco mais a fundo, mas pensar, por exemplo, a experiência negra, cada vez mais a gente vê essa questão entrecruzada, né? A questão das mulheres negras, o debate negro-queer, né? O debate negro LGBT, que é super contemporâneo também, super interessante, nós temos já esse tipo de aparição. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na sua leitura, qual é o lugar dessa perspectiva interseccional, das experiências interseccionais, né, na atual literatura? Bom, eu acho que a primeira coisa é escrever. Há essa defasagem mesmo. Eu lembro que eu fui na feira de Frankfurt em 2005, aquela que o Brasil foi o meu país homenageado, 2015, que o Brasil era o país homenageado. E apareceu a polêmica que o único negro que tinha era o Paulo Lins. E que só tinha um negro e um índio. O índio era o Munducuru. E rolou essa conversa. De fato, mas assim, existe também os anos de defasagem com que fizeram com que houvesse um pouco. Então, no momento, a gente chegou, eu lembro, foi até que o Paulo Lins estava junto, inclusive ele mesmo falando, né, ele falando, de fato, eu estou aqui, eu não sei o quê, mas é porque tem poucos mesmo, a gente ficou fazendo uma lista, todo mundo lembrando os escritores. A gente chegou numa lista de 20 nomes. Muito, hein? Uma lista grande. Eu achei até bastante, mas isso assim, a gente foi catar aquele cara que só para entendidos, gente que conhece muito revistas, não sei de onde, assim, os mais importantes mesmo, mais conhecidos, eu acho que não chegou a 10. Bom, aí tem todas. Mas aí na época eu fiquei até meio assim, pô, isso aí não é justo, não sei o quê, mas depois com o tempo, eu acho que a partir daí também, ao aparecer isso, essa lista foi aumentando bastante, eu comecei a conhecer bastante. E eu acho que neste momento é o momento de se fazer, de apoiar da maior maneira possível. Claro, há os exageros, há umas patrulhas em determinados momentos, algumas coisas que eu acho que incomodam bastante. Eu não gosto, assim, tipo uma atriz de teatro, amiga minha, Georgette Fadel. O nome diz, ela é árabe, ela é baixinha, assim, tem a pele mais azeitonada, vamos dizer assim. Ela não pode ser chamada de branca. Aí ela estava fazendo a peça que ela fazia o papel da Estela do Patrocínio. Aí chegou uns 3 pessoas lá falando que ela não tinha o direito de fazer essa peça porque ela não era branca, ela não era negra.
ou não sei se falaram que ela era branca, não sei. Aí a resposta dela, ela até parou de fazer a peça depois disso, ela não quis mais fazer, está incomodando, mas não quero. Até porque ela é muito engajada em todas as causas e todas as coisas. Ela falou, primeiro que ator é justamente aquele que representa algo que ele não é. E a segunda coisa e a segunda coisa é que ninguém pode me chamar de branca. Estou sendo raposa, eu não sou branca. Então eu só posso fazer papel de árabe a partir de agora. Agora, isso é um exagero, é uma coisa que acontece ali. Eu sei que até ficar contando esses casos, a gente fica... Mas o fato é que a partir dessa grita que houve lá em Frankfurt, desses 20 nomes, hoje em dia eu saberia falar bem mais, assim. Agora, o que você está achando ainda da literatura brasileira contemporânea? Eu acho que ela já teve mais entusiasmante. E olha que eu estudo os contemporâneos, né, me dedico, mas acho que algum tempo atrás ela teve mais provocante, mais estimulante. Eu acho que tem uma coisa da gente ficar esperando a novidade, que muitas vezes a gente até ela já existe, mas a gente não teve acesso ainda. Quando eu lancei meus primeiros livros, foi final dos anos 90, era uma época que se falava que não existia literatura. Era tal que jovem queria tocar guitarra, não estava querendo escrever, queria ser ator da Globo, tocar guitarra. E apareceu esses primeiros nomes da minha geração, né? Depois foi batizada de geração 90. Apareceram esses primeiros nomes, junto com a internet, que aí começou a aparecer os primeiros blogs de literatura, as pessoas escrevendo mais, falando, e começou até a ter um certo charme ser escritor, que já não era mais isso. É verdade. Claro, veio uma enxurrada de gente, começou a vir, claro, tem aquele negócio, quem sou eu para selecionar o que é bom, o que é ruim e tal, mas, claro, vem uma enxurrada, fica muita coisa, todo mundo passou a ser escritor. Meu pai que sempre falava isso, ele falou, o problema do Brasil é que tem escritor demais e leitor de menos. Que se perdia. Aconteceu muito isso, mas, de certa maneira, a literatura ganhou subiu um patamar assim na sociedade. Meu pai, quando era mais jovem, mesmo depois de vários livros, não tinha essa quantidade de convites para viajar, para participar de feira, para ir na Bienal. Eu lembro que viajava pouquíssimo, ele tinha um emprego público, assim, ele não podia viajar. E mesmo quando chamava, rarissimamente não tinha essas quantidades de Bienal, de Feira do Livro. Agora não tem mais também. Uma das coisas que ele colocou nesses livros, né, é o ser professor da ECO, né? O tempo que ele foi, tá, em encontros e tudo mais. Eu dei azar de não chegar a ter aula com ele. Não sei quando ele parou. Foi uma estupidez, né? Disseram que ele não podia acumular. Foi uma medida do governo Collor. Logo que o Collor assumiu, não podia ter dois. Depois ele até descobriu que, no caso de professor, ele podia. E ele só tinha 20 horas. E ele ficou super chateado, me lembro, lá no Sujinho, chateado da vida. Aliás, ele conta em algum lugar. Eu acho que quando acabou a ECO, acabou a ECO para ele. Foi uma época que deu uma baixada na vida social dele, porque ele era muito amigo dos alunos, a coisa era... Você sabe, né? Ele não dava a nota, ele não tinha essa de não passar de ano. A nota era boa. Ele falava assim, o cara que escrevia, ele dava um trabalho lá, o cara que fazia um bom trabalho ganhava 10. O cara que fazia o trabalho ganhava 9. E o cara que não fazia o trabalho ganhava 8. E não fazia chamada. Porque ele falava, pô, eu não quero cara que não está afim de assistir minha aula. Claro, a aula dele não estava formando nenhum médico que vai errar na hora de fazer uma cirurgia. O pior que pode acontecer com o cara é ficar ignorante, sei lá. Agora, no final da vida, aquelas brigas do Facebook foram muito feias, né? Depois que ele morreu, os caras começaram a escrever. Eu nem li muito, eu fiquei meio sem coragem. Minha irmã ficou horrorizada, coitada.
Minha irmã ficou super mal. Eu demorei, porque foi um negócio tão excitante. Assim, quando ele morreu, tinha muita coisa para resolver, muita coisa para fazer, muita gente ligando. Você está naquela, assim. Então, eu abri já no finalzinho, um pouco antes da minha irmã tirar, eu li umas 3 ali, não tive estômago para seguir. Sim, embora também não acho assim. Ele falou, né? Meu pai falou o que falou. Então... falou. A gente já ia direto para ver o que será que o Sérgio está dizendo hoje. Você não, você é discreto, né? Você não usa. Eu xingo logo mas meu pai falava essa coisa, eu desejo a morte da família Bolsonaro. Eu só mando tomar no cu uma vez, tomar no básico. cu uma expressão idiomática. Como é que a gente está, Bea, de tempo? Como é que... Acho que a gente pode ir fechando, né? Eu a gente posso... só perguntar aquela pergunta também, todo jornalista. Posso fazer... E aí, o que é que você tem aí de novidades para a gente? Então, a minha última pergunta é: você, de certa forma, é um escritor que escreve, digamos assim, contra uma certa lógica tão comum aqui, e está cheio de material hoje em dia para escrever. Você está escrevendo alguma coisa? Tem algum projeto? Pois é, olha só, o que vai ter em breve é teatro. Eu vou lançar um livro. Que bom! Que vai misturar as peças que eu escrevi nos últimos tempos com tudo que eu escrevi desde o último livro. Que são aquelas coisas que você escreve por encomenda. Na verdade, vou reunir coisas. Sim, tem uma outra coisa inédita, além das as peças são inéditas em texto, né, já foram apresentadas. Mas que eu também não vou fazer no formato teatro. Eu não sei direito, eu estou conversando com a editora, porque repito muita coisa. Teatro já não existe mais, né? Pois é, e tem essa coisa também comercial, que teatro não vende, que não pode, mas assim, é o de menos. Mas é porque eu acho que já não existe assim, né? E muita coisa do meu teatro é difícil até fazer teatro com ela, porque são textos longos, difíceis, monólogos, os atores têm dificuldade de decorar. Então vai ser um livro meio maluco, meio experimental, assim. Vai ser uma coisa que vai... E os pequenos contos, eu estou na fase de discutir com o editor mesmo, limpar, saber o que vale a pena, o que não vale. Agora, de certa maneira, tirando a parte de teatro, é quase que Brasil é bom número 2. Que é outra coisa também que na posteridade vai ter que reorganizar, porque tem esses contos mais políticos, que são meio crônicas, meio contos, dos direitos humanos, o que fala da realidade, que continuou, né? Eu acho até que os personagens do Bolsonaro, da turma, aí, os últimos ministros, esses caras são muito mais originais do que os meus, eles são muito mais malucos do que os meus personagens. Então, eu me senti até um pouco defasado, assim, eu preciso ver. Sim, mas também está na hora, eu acho, de eu começar a mudar um pouco a conversa, porque eu já fiquei muito tempo, O Brasil é Bom é um livro, devia ter sido mais notado na época, né? Porque é cheio de profecia ali. Mas aí eu vou fazer esse livro que é uma continuação. Tem esses contos autobiográficos, né? A história né? No Brasil é Bom tem a história da Alemanha, a história da Revolução, a história do rock, a história do futebol. Agora tem a história do Brasil, tem a história do André Santana, tem a história do meu pai. Aí devia ter um livro só com as histórias e só com os contos políticos, né? Mas também a gente nunca sabe o dia de amanhã. O que a gente pode saber, né, é que hoje a gente tem o secretário de Cultura para Fomento da Cultura, que é um PM, né? Então parece que agora até está meio mais evidente, né? Botar um PM na Secretaria de Incentivo à Cultura. Né? O Brasil é bom, né? Brasil é bom. Não espero mais nada. Agora eu acho que tem que fazer as coisas. Apesar de tudo, ainda dá para achar, apesar de ser um livro muito contra, e tem que ser mesmo, né? Ainda dá para achar um lirismo, uma coisa positiva. Tem algum otimismo no Brasil é Bom, apesar de tudo. Eu acho que não... eu acho que tem alguns momentos líricos, assim. Agora, tá difícil ser otimista, assim. Eu acho que, sei lá, depois que esse livro ficar prontinho, já está pronto, mas assim, pronto, cortado, editado, arrumadinho,
eu estou querendo fazer uma coisa maior, parar, tentar escrever um romance, tentar, sei lá, contar uma história grande, assim, vários personagens. Que máximo. Mais alguma coisa, Gabriel, que falou alguma coisa? Por mim, tá ok. Tá ótimo. André, o que você diz aí pra gente, enquanto a gente espera seu livro chegar? Valeu, muito obrigado aqui por mais esse papo. É sempre bom nessa pandemia conversar assim ao cair da tarde, porque a solidão só sai no apartamento para ir no supermercado, mesmo assim a rua está Você está morando em isso, os São Paulo. idiotas. Está morando em São Moro em Paulo. São Paulo. Eu moro bem no centro de São Paulo. O comportamento, isso que é impressionante. Essa coisa da ignorância do brasileiro. O comportamento das pessoas é um negócio assustador. Arrogância. Acho que o Rio é Não, mais... vou fechar a entrevista com esse papo falando isso, mas vamos em frente que vai passar. Vai passar, isso mesmo. Olha, André, foi muito bom conversar com você, sabe? Muito obrigada pela sua conversa. Obrigada aos meus parceirinhos. Obrigado, Tá bom? Eu que agradeço. Valeu. Um beijo. Beijo para vocês. Obrigado, até mais. Tchau. Valeu. É.